Porque neste momento o senador Renan Calheiros está falando na Comissão de Assuntos Econômicos e, é claro, logo após o encontro, a reunião que ele teve com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. É isso mesmo, gente? Vamos então até Brasília acompanhar então essa sessão. Se a gente não der condições para ele fiscalizar. Nós só complementando, nós só não vamos inverter a lógica. Se você muda apenas a legislação agora, sem responsabilizar aqueles que descumpriram a legislação existente, né, você acaba invertendo a lógica. A gente tem primeiro que elucidar. A sociedade brasileira cobra muitas respostas e muitas dessas respostas devem ser dadas pelo Banco Central, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Contas, com quem estivemos ontem, e pela própria CVM. Presidente, esse é um rito específico para o Legislativo pedir a quebra de sigilo? Não, isso não está posto, porque só hoje nós instalamos a comissão do Master, não é? Aprovamos um plano de trabalho. Na próxima semana nós vamos visitar o presidente do Supremo, ministro Fachin, e também o diretor da Polícia Federal, pedindo sempre a mesma coisa, que disponibilize um assessoramento técnico do ponto de vista do órgão, da instituição e requisitando as informações das investigações existentes. O que o Galípolo disse com relação a o Galípolo foi muito solícito, porque ele se convenceu logo de que o papel da comissão é fortalecer o Banco Central, é apoiar a liquidação do Master e investigar para responsabilizar essas pessoas para que esse tipo de crime não volte a existir no Brasil. Eu acho que esse é o grande legado que pode sair da CAI, do Senado Federal, cuja competência constitucional é fiscalizar o sistema financeiro. Tá bom? Nós não somos contra a instalação de CPI. Eu assinei os pedidos de CPI existente. O trabalho da comissão da CAI com as CPIs são trabalhos complementares, entendeu? E caberá à comissão da CAI exatamente fazer o aprimoramento da legislação. O Galípolo se comprometeu a passar as informações, cara? As informações que ele vai poder passar, evidentemente que ele vai disponibilizar e agilizar. Eu falei para ele que a única coisa que nos ajudará a responder o que a sociedade está cobrando é uma linha do tempo, né? Aí nós vamos saber quem comunicou a quem informou quem, não é? E a extensão dos crimes cometidos pelos diretores do Banco Master, que era um tamborete que praticou essas fraudes no Brasil, porque em todos os momentos contou com apoio político. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, através dos seus dirigentes, tentou elevar o limite do Fundo Garantidor de Crédito para R$1 milhão. Houve pressão sobre um setor do Tribunal de Contas da União para que o Tribunal de Contas da União, cuja competência é fiscalizar a liquidação, liquidasse a liquidação do Banco Master. E durante o processo de aquisição do Banco Master pelo BRB de Brasília, os dirigentes da Câmara dos Deputados tentaram alterar a lei do Banco Central Independente. Isso tudo é público, tá, pessoal? Tudo é público, para possibilitar que o presidente e os diretores do Banco Central pudessem ser exonerados pelo Congresso Nacional. Isso era um instrumento de chantagem para o Banco Central autorizar a compra do Master pelo BRB. Isso, pessoal, é público. Isso vocês noticiaram o tempo inteiro. Então, essas coisas não precisam ser investigadas, né?
Tá bom? Os dirigentes podem ser chamados a falar na comissão? Os dirigentes Eu da não Câmara sei e quem Senado? nós vamos chamar, nós não vamos expor ninguém, nós queremos apurar. Apurar. Senador, Tá bom? o senhor falou que Ô, gente, acompanhamos então essa entrevista coletiva que foi dada agora pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, trazendo um pouquinho mais, inclusive, né, de detalhes do que foi conversado entre ele e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele trouxe aqui o destaque dizendo que o Galípolo falou que o papel da comissão fortaleceu o trabalho e as decisões do Banco Central, como a liquidação do Banco Central, e também adiantou um pouco os próximos passos, os trabalhos serão feitos, como também a partir de agora, na semana que vem, terá um encontro então com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e também com o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues Passos. 5 horas e 51 minutos para você que está nos acompanhando na rádio também. Seja muito bem-vindo. A gente vai seguir com o 3 em 1, inclusive comentando aqui com o Alan Gani sobre essa coletiva de imprensa que foi dada agora há pouco por Renan Calheiros. Gani, o próprio Renan falou em questão de legado, né? O trabalho por parte dos senadores, da comissão, mas também chama atenção essa questão da atuação do Banco Central. É importante essa aproximação para deixar de lado qualquer tipo de outro assunto ou qualquer tipo de suspeição que tem em relação à liquidação do Banco Master e também à inspeção? Com certeza, né? Em relação ao Banco Central, a grande pergunta é por que o Banco Central acabou demorando para tomar a decisão de liquidação. Foi uma questão técnica ou foi por pressão política? Mas, relacionado à pressão política, isso sim precisa ser investigado. Por quê? Porque o Banco Master chegou onde chegou, evidentemente, corrompendo autoridades, com lobbies em Brasília. E lobbies, né, relacionado aos 3 poderes, né? Então, até onde foi a atividade de lobby, até onde foi essa fronteira da ética ou até onde houve corrupção? É isso que precisa ser investigado. Muito mais do que a atuação do Banco Central, precisa ser investigado onde ocorreu e de que forma ocorreu a corrupção de autoridades para o Banco Master crescer da maneira que cresceu e gerar o prejuízo para a sociedade brasileira que gerou. Ô, Piperno, a gente está vendo agora a criação de mais uma frente para monitorar, para acompanhar, para investigar esse caso do Banco Master. Então, ouvindo o Alan, vendo aqui o Torinho e tal, né, e ouvindo aqui o nobre senador, o que mais me chamou a atenção, e aí eles têm muito mais conhecimento cabedal para, analisar isso do que eu, mas a melhor frase de tudo isso que o Renan Calheiros disse foi exatamente a seguinte, entre as suspeitas lá que ele apontou, né? A tentativa de liquidar a liquidação do Banco Master. Ou seja, muito malandro que entrou em campo para tentar reverter algo que, pelo menos em relação àquela ação em si, foi irretocável. Quer dizer, não dava para ressuscitar o Master, né?